Queridos irmãos e irmãs, o evangelista Marcos, que estamos lendo e meditando, especialmente neste ano B da liturgia, destaca na caminhada de Jesus para Jerusalém, caminhada decidida em que ele vai à frente dos seus discípulos, os anúncios da paixão. Este evangelho que foi proclamado aqui é precedido pelo terceiro anúncio da paixão. Jesus anuncia 3 vezes no Evangelho de Marcos que o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai sofrer muito, vai ser condenado, vai ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Então, é chocante o que acontece, porque logo depois de Jesus ter falado isso pela terceira vez, se aproximam dele 2 dos seus discípulos apóstolos mais dedicados e fazem um pedido muito mundano. Eles pedem para se sentar um à direita e outro à esquerda do Senhor quando ele entrar no seu reino. Eles estão pensando realmente num reino humano, numa glória humana, né? Então, o rei sentado no trono e à direita um, à esquerda outro, né? Nós poderíamos dizer assim, um primeiro-ministro e outro ministro da Fazenda ou da Economia, né? Quer dizer, as autoridades mais fortes daquele governo, né? Eles estão buscando o prestígio, a glória humana. E Jesus vai pacientemente corrigindo os seus discípulos e nós, porque isso que aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, irmãos, é o que acontece conosco também. Jesus diz: vós não sabeis o que pedis, e faz uma pergunta para dispô-los por um outro caminho. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? É só lembrarmos a cena da paixão em que Jesus, lá no Getsêmani ou no Jardim das Oliveiras, diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice diz respeito à sua paixão. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Que é a sua paixão, a sua morte. E todos nós que fomos batizados, lembra São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, texto que nós sempre proclamamos na vigília pascal, momento especial de celebração de batizado de catecúmenos. Vós não ignorais que aqueles que são batizados na paixão do Cristo para ressuscitar com ele? Romanos 6. Então é um vínculo a essa paixão, o batismo de Jesus é assim. E eles respondem, acredito que com sinceridade, com generosidade, mas sem alcance do que estão dizendo: podemos. E Jesus confirma uma graça muito grande, que também na hora eles não devem ter percebido. Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Ou seja, vocês vão participar do meu caminho, que é o caminho da cruz. Vocês vão participar dos meus sofrimentos, vocês vão participar da redenção da humanidade. Mas não depende de mim. Conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, né, é para aqueles a quem foi reservado pelo Pai. E aí vem a reação dos outros discípulos, que tinham a mesma mentalidade de Tiago e João. Eles ficaram indignados. Por quê? Porque Tiago e João tiveram coragem de falar o que todos eles queriam. Eles também queriam ocupar os primeiros lugares. Eles também queriam esses 2 postos, um à direita e outro à esquerda, em termos muito mundanos. Às vezes, quanta competição, até em nosso meio, até mesmo dentro da nossa comunidade eclesial, quanta disputa, quanta inveja, quanto ciúme, quanto carreirismo, quanta ambição. Como nós todos precisamos de conversão, meus irmãos. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se. E Jesus então ensina: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. E Jesus aponta para o caminho dele. Quem quiser ser grande, seja vosso servo.
Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Vejam como Jesus gostava de ser chamado o Filho do Homem. O Filho do Homem que ele entende como aquele que serve, como aquele que se entrega. Por isso as outras duas leituras de hoje. A primeira, tirada do livro do profeta Isaías, é o quarto canto do servo sofredor, né? Então fala de alguém que sofre, oferece a vida em expiação, mas que terá uma descendência duradoura, né? Ele vai cumprir a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento alcançará a luz, a ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Depois nós íamos ler toda a vida de Jesus, nós cristãos, e a paixão de Jesus, iluminados por essa palavra de Isaías, do servo sofredor, dos vários cânticos do servo sofredor. É o segundo Isaías, nós o chamamos Deutero Isaías. Meus queridos irmãos, então aquilo que era insinuado no Antigo Testamento se realiza na vida do Cristo. Na segunda leitura, texto da carta aos Hebreus, nós vemos então Jesus apresentado como o sumo sacerdote, como o sacerdote da nova aliança. E aqui na nossa igreja, isso é muito bem representado plasticamente por este mosaico. Vejam quem é que preside a liturgia, é um Cristo sacerdote. Está ali o Cristo com a estola em cima justamente da cadeira de quem preside a celebração. Não é uma cadeira comum, não é uma cadeira simplesmente bonita para o celebrante sentar, é para simbolizar que quem preside a liturgia, e que é o único sacerdote, porque o Antigo Testamento tinha muitos sacerdotes, o Novo Testamento tem um só, é Jesus Cristo. Padre Wenderson, eu e os outros, nós somos ministros. Ministro é servidor, mas o sacerdócio único é do Cristo. É Ele que preside a Eucaristia, é Ele que preside toda a liturgia da igreja. Nosso ministério é participação no único sacerdócio, que é o de Jesus Cristo. O que nós fazemos é suplicar justamente a graça da oferta do Cristo para o povo, seja na Eucaristia, seja nos demais sacramentos. Temos um sumo sacerdote iminente, que entrou no céu, Jesus, Filho de Deus. Vocês estão vendo que toda a liturgia de hoje, desse domingo, está concentrada na pessoa de Jesus. Não é só um ensinamento, digamos assim, moral sobre o nosso comportamento. Às vezes, tem domingos que chamam-se atenção para o ensinamento moral. Hoje é um ensinamento cristológico, mostrando realmente como tudo converge para Jesus Cristo. Permaneçamos firmes na fé que professamos. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Ele assumiu a nossa condição. Ele assumiu toda a realidade da vida humana, menos o pecado. Então aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Então vejam, meus queridos irmãos, a liturgia nos convida a uma grande confiança no Senhor e aceitar o seu caminho, que é o caminho do serviço. Hoje o diácono não está aqui, ele está servindo em outro lugar. A palavra diácono significa servidor, né? Então nós somos chamados a sermos como Jesus, como diz o Evangelho de hoje. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Então quem quiser ser o maior no reino de Deus, quem estiver no segmento de Jesus querendo ser importante, seja o menor, seja o servidor de todos, não chame atenção para si mesmo, gaste a sua vida pelos outros. É isso que nós somos chamados a fazer na nossa existência. Então Jesus muda completamente a nossa lógica humana. E a igreja está agora nesse caminho sinodal, que foi aberto pelo Papa Francisco no final de semana passado, e que nesse final de semana é aberto em todas as dioceses do mundo por convocação do Papa. Nós queremos estar numa atitude de escuta. Logo depois da comunhão nós vamos invocar solenemente o Espírito Santo, para que a igreja esteja em escuta,
desde este ano de 2021, passando pelo ano de 2022, pelas diversas etapas, até chegar no ponto culminante do Sínodo dos Bispos em 2023, e depois continua no processo de recepção e execução do que foi assim decidido a partir do caminho sinodal. Nós somos convidados a sermos uma igreja que caminha todos juntos, na escuta, na docilidade ao Espírito Santo, através da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, através da percepção dos sinais dos tempos, do que está acontecendo, ouvindo-nos uns aos outros com paciência, com amor, com diálogo. Não é uma pesquisa de opinião pública o sínodo, que muda com o tempo. Uma hora as pessoas pensam de um jeito, outra hora pensam de outro. Não é isso. Não é uma espécie de pesquisa. O que você está pensando? O que você acha? Não é achismo, não é opinião. É a luz da palavra de Deus, a luz de gente que está rezando, invocando o Espírito Santo, nessa hora grave da história, da caminhada da igreja, né? O que Deus está nos pedindo, o que o Espírito diz hoje à igreja. Então é uma igreja em escuta. É isso que nós queremos viver nestes anos deste processo sinodal, que nós estamos iniciando solenemente, simplesmente, mas solenemente. E toda a nossa vida deve ser serviço. E hoje estamos no ano da família, Amoris Laetitia, o Evangelho do Amor. Nós temos a alegria de celebrar bodas de ouro matrimoniais, né? Do senhor Antônio Ferreira e dona Maria Goretti. O que é o matrimônio celebrado diante do altar do Senhor e na fé? Não é a posse de um sobre o outro, mas é a entrega de um ao outro. Um se torna servidor do outro. Tem 2 sacramentos na igreja que nós chamamos de sacramentos diaconais, significa de serviço. É o sacramento da ordem, os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos. É uma diaconia, é um serviço à comunidade, é um sacerdócio ministerial a serviço do povo de Deus. E o outro sacramento diacônico é o sacramento do matrimônio. Porque o batismo é para a nossa santificação, claro, em comunidade. A crisma também. A Eucaristia também. O sacramento da penitência também. A unção dos enfermos também, né? Nós recebemos todos os sacramentos para a nossa santificação, claro. Na comunidade também, ajudando e vivendo. Mas esses 2 sacramentos, nós dividimos os sacramentos assim, em 3 grupos. Sacramentos da iniciação cristã, são 3. Batismo, Eucaristia e crisma. Tem um grupo de catecúmenos se preparando para os sacramentos da iniciação cristã. Alguém se torna adulto na fé quando recebe frutuosamente esses 3 sacramentos. Batismo, Eucaristia e crisma. Há os sacramentos que nós chamamos de terapêuticos, ou de cura. São 2. A confissão, ou penitência, e a unção dos enfermos. São para curar. É um momento de enfermidade. Eu pequei, estou arrependido, quero me reconciliar com Deus. É cura, é perdão. E a unção dos enfermos. Eu estou enfermo, fisicamente, psiquicamente, situação, preciso de socorro. Sacramento, a unção, é terapêutico. 2 sacramentos terapêuticos. E tem os sacramentos do serviço, que são os ministros ordenados e o matrimônio, que não são só para si, são um para o outro. Assim como o ministro é ordenado para o povo, também aqueles que se casam, um é dedicado ao outro, partilhando a vida, as esperanças, as alegrias. Não é isso que é dito no rito? Eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de nossas vidas, aberto para os filhos. Então é um amor mútuo, um amor fecundo, que traz filhos, participa da obra criadora de Deus, que educa, que cuida. Por isso nós chamamos o matrimônio de santuário da vida, de escola de amor, de igreja doméstica, quando ele é celebrado na fé, no sacramento. Então nos alegramos muito, senhor Antônio e dona Maria Goretti, por seu testemunho de fidelidade. Há 50 anos vocês compareceram diante do altar do Senhor, nesta igreja, não foi? Não, perdão, foi lá na Santa Rita, não é isso? Hein? Foi Cajuri, desculpe, Cajuri. Mas hoje celebro aqui porque sua
vínculo é com essa paróquia, né? Até há 50 anos não pode ser, porque 50 anos essa paróquia não tem ainda. Estamos caminhando ainda, né? Então, em Cajuri, mas aqui, em torno dessa paróquia, nós temos a graça de tê-los, né? Há tantos anos. Então, comparecem aqui diante do altar do Senhor e disseram mesmo a mim que iriam celebrar aqui exatamente pelo vínculo com a paróquia e por todo o trabalho que fazem, né? E então agradecemos porque compareceram diante do altar do Senhor há 50 anos e retornam 50 anos depois para agradecer, louvar a Deus, agradecer por tudo que foi vivido e glorificar a Deus. Então foi bom para vocês o que vocês viveram nesses 50 anos, mas foi bom também para não só a sua família, mas para toda a comunidade eclesial, porque é um testemunho de entrega mútua, de doação, de fidelidade. Eu os convido então agora a vir aqui à frente para a renovação dos seus compromissos matrimoniais.